O que eu vos queria falar passa, como ali disse, já não diz, isto é mesmo, como ali dizia, é um pouco o papel das júniores empresas. Eu faço parte de uma júnior empresa, das júniores empresas na transição de júnior a sénior. Eu confesso que agora olho para a plateia e vejo uma média de idade um pouco mais alta daquela que esperava, mas que não é todo um problema, até porque considero, e vou começar exatamente por aí, que o papel que uma júnior empresa tem pode ser transversal a algumas outras instituições que façam mais ou menos a mesma coisa. E esse papel reflete-se hoje em dia mais, até porque o processo de Bolonha veio trazer algumas mudanças de fundo ao paradigma de ensino que o país atualmente atravessa, mas considero que as faculdades não têm capacidade, e não vou entrar muito por essa discussão, porque de facto também acho que se calhar o papel das faculdades não é ensinar isso. Os papéis das faculdades é ensinar economia, gestão, engenharia, medicina, seja o que for. Não tem que ensinar um outro conjunto de coisas que mais tarde fazem a diferença. E, portanto, a nossa obrigação, numa primeira instância, é procurarmos ferramentas que nos permitam ter, de facto, esse fator de diferenciação. E cada vez mais, esse papel de diferenciação faz, de facto, a diferença. Isto pode parecer um pleonasmo, mas nós vivemos numa altura em que se fala muito de diferenciação e que muitas das vezes essa diferenciação não existe. Portanto, nós gostamos muito de falar dela, mas é uma coisa que na prática tem pouca visibilidade. E acho que agora, com o curso de 3 anos, portanto, quando o mercado se queixa da pouca responsabilidade, da imaturidade, da pouca competência das pessoas que saem com uma licenciatura de 3 anos, acho que de facto essa diferenciação vai começar cada vez mais a ganhar peso. E portanto, o que eu vos queria começar por dizer, estando isto a funcionar, ou não, ou sim, pronto, é que considero que a participação numa júnior empresa ou em algo que faça mais ou menos a mesma coisa é essencialmente uma grande oportunidade. E uma grande oportunidade que divido em 3 aspectos que me parecem de todo cruciais. O primeiro deles, a questão da oportunidade de percebermos quem somos. A faculdade permite-nos um autorreconhecimento mais ao nível da capacidade de aprendizagem. O que considero que uma júnior empresa tem a capacidade de fazer é nós começarmos a perceber as características que temos, que depois, posteriormente, são aplicadas no mercado de trabalho. E acho que é fundamental nós percebermos, de facto, as características que temos, onde é que somos bons, onde é que somos maus, para no futuro conseguirmos, quando tivermos que fazer escolhas, e mais à frente vou tocar aqui numa frase que eu ouvi há pouco tempo, que concordo totalmente. Eu ouvi alguém dizer que liberdade é ter escolhas. De facto é verdade. Mas a liberdade, para ter de facto o efeito que se pretende, tem que nos permitir fazer escolhas conscienciosas, escolhas com conhecimento de causa. E, portanto, se calhar, se nós tivermos a certeza de como é que somos, das características que temos, das qualidades que temos, dos defeitos que temos, provavelmente estaremos em melhores condições para fazer escolhas acertadas, escolhas, possivelmente, que no futuro não nos obrigarão a mudar de caminho. E esse primeiro ponto da oportunidade de saber quem somos, julgo ser claramente fundamental. Um segundo ponto é a oportunidade de percebermos exatamente o que queremos fazer. Eu acho que nós devemos ter a ambição de sermos muito bons naquilo que fazemos. E para isso, depois de sabermos no que é que somos bons e no que é que somos menos bons, temos que perceber em que é que nós nos podemos enquadrar. Eu, por exemplo, acho que todos concordarão comigo se eu disser que o Mourinho tem que adorar o que faz. O Ronaldo tem que adorar o que faz. E se de facto, se a nossa ambição é sermos muito bons, eu aqui não quero entrar em sermos o melhor, porque eu acho que ser o melhor é muito complicado, até porque identifico muito poucas áreas em que se define consensualmente o melhor. E portanto eu já não digo sermos o melhor, mas devemos de facto ter a ambição de sermos muito bons. E para o fazermos, temos que nos conhecer, como já disse, e temos de ter a oportunidade de nos identificarmos com alguma coisa. E, portanto, o que a júnior empresa poderá fazer, ou, mais uma vez digo, ou outra instituição, ou outra função, ou outra atividade que faça mais ou menos a mesma coisa, é nós conseguirmos, antes de entrarmos no mercado de trabalho, antes de facto de lançarmos a nossa empresa, antes de entrarmos a trabalhar a sério, de percebermos se a área onde estamos é a área certa, se gostamos de facto daquilo que fazemos, se vamos de facto ter a capacidade de dar 100% naquilo que vamos fazer. E, portanto, esta identificação não só de como somos, mas de como gostamos de fazer, julgo ter um papel fundamental. Depois, a última, a parte de competência e experiência. Esta julgo ser a mais transversal. Eu aqui posso-vos dar o exemplo mais do caso da economia, que é a área a que estou ligado. A faculdade não nos ensina a ter reuniões com clientes, a faculdade não nos ensina a fazer uma apresentação em público. E se calhar o facto de estarmos metidos em mais qualquer coisa, e hoje em dia fala-se muito de soft skills, é uma coisa que está muito na moda, e se calhar encaixa um pouco nisto. Eu vou-vos dar um exemplo. No nosso caso,
quando se faz uma primeira reunião está-se nervoso, quando se faz uma segunda reunião continua-se a estar nervoso, à quinta já se está um bocadinho menos nervoso, à 10ª quase que não é uma reunião, é mais uma conversa, e à 20ª é uma conversa. E, portanto, uma boa reunião passa a uma ótima reunião quando deixa de ser uma reunião e passa a ser uma conversa. E, portanto, este tipo de coisas ganha-se tendo alguma experiência, portanto, fazendo várias vezes a mesma coisa, percebendo onde é que falhamos, percebendo onde é que podemos fazer melhor, e isto vai-se corrigindo. Vou-vos dar outro exemplo muito rápido que é muito comum. Nós, na empresa Júnior que vos falei, recrutamos todos os anos gente nova. E, portanto, temos todos os anos gente nova a ir a reuniões com clientes. E há uma coisa muito vulgar, as pessoas têm muita dificuldade em dizer que não a um cliente. Portanto, acontece algumas vezes, graças a Deus não são assim tantas, porque uma empresa tinha que fechar, mas o que acontece é que vão a uma reunião e o cliente pergunta, olha, desculpe, estás a falar do serviço, que é o nosso serviço normal, e o cliente sugere uma coisa que nós, de facto, por norma, não fazemos. Mas quem vai à primeira reunião tem a tendência a dizer, nós fazemos isso, e somos muito bons, e temos imensa experiência nisso. O cliente fica satisfeito. Para essa pessoa chega à empresa e diz, olha, o cliente falou-me de uma coisa que nós não fazemos, mas eu disse que nós fazíamos, mas nós, afinal, não fazemos. Como é que se resolve isto? É muito fácil de resolver. Pega-se no telefone e liga-se ao cliente. Olha, lembra-se daquilo que eu lhe disse, que nós éramos muito bons a fazer? Nunca fizemos. Nós não fizemos, nem sabemos como é que se faz. Pronto, né? E isto uma pessoa faz uma vez, à segunda já não faz, e portanto, estas coisas, a experiência que me refiro, é muito nesta base de nós, há erros que são quase crassos, mas que uma pessoa consegue, com alguma prática, com alguma experiência, ir passando. Tirando a parte técnica, que essa parece, não vou perder muito tempo a falar da parte técnica, porque essa parece muito óbvia. Naturalmente, trabalhando numa empresa, seja ela de que ramo for, provavelmente quando sairmos para trabalhar no mercado de trabalho em si próprio, seremos tecnicamente mais eficientes, tecnicamente mais completos. E, portanto, essa parte julgo ser fácil de perceber. Agora, queria com isto chegar ao outro ponto, saindo um bocado da questão das júniores empresas. Portanto, as júniores empresas serão uma boa ajuda nestes pontos que aqui enumerei, mas o que eu acho que deve ser de reter hoje, e o que eu queria que hoje retivessem daquilo que estou aqui a tentar transmitir, é o que irei falar a seguir, que são 3 mensagens finais que me parecem chave. A primeira delas, eu continuo sempre a andar para o lado errado, a primeira delas, a questão de acreditar. Acreditem que conseguem, que podem, que querem, que lutam e que ganham, que também perdem, porque é importante sermos realistas nisto, mas que ao perderem vão ter oportunidades para voltar a ganhar, para crescer, para melhorar, para corrigir, para ultrapassar. E tenho apenas 20 anos, mas considero que na vida, se de facto nós não acreditarmos, salvo raras exceções, ninguém irá acreditar por nós. E, portanto, quando há bocado diziam que o objetivo é que as pessoas saiam daqui com vontade de mudar qualquer coisa, eu, de facto, tenho que sublinhar isso. Acho que, se hoje estamos aqui, faz sentido porque acreditamos em qualquer coisa. E, portanto, acreditem muito, que conseguem, que podem, que vão conseguir, que mudam. Essa era uma mensagem que queria deixar muito clara. E depois, não parecendo incongruente, dizer-vos que acreditem muito, mas acreditem muito pouco na sorte. Eu não sei se há aqui alguém que recorrentemente joga no Euromilhões. Eu acho que aí sim. Aí, se a memória não me atrasou, julgo que é uma chave para 78 milhões possíveis. Bom, aí sim, quer dizer, aí é pura sorte. Na vida, no mercado de trabalho, mais do que sorte será trabalho, mais do que sorte será competência, mais do que sorte será versatilidade, mais do que sorte será muito empenho. E, portanto, contem com a sorte porque ela existe, mas façam-na ser meramente residual, porque concordarão comigo que é uma parte substancial de descontrolo, porque é algo que não nos passa pelas mãos. E, portanto, foquem-se naquilo que controlam, foquem-se naquilo que, de facto, conseguem manipular como entendem e acreditem muito pouco em algo que de concreto e de certo tem muito pouco. E, por fim, uma frase que eu ouvi também há relativamente pouco tempo e que acho que me obriga aqui a transmitir uma obrigação de todos. O facto de sermos uma geração à rasca, mas que de rasca teremos muito pouco. O próprio evento hoje, acredito que é um exemplo muito claro disso. E o que vos queria dizer neste ponto é que, neste momento, eu aqui volto à questão que falei há bocado, vejo aqui gente um bocado mais velha do que eu pensava, mas acho que isto se aplica na mesma forma. Nós hoje
não temos a obrigação de ser muito bons em nada. Quem estuda tem a obrigação de estudar, tem a obrigação de ser competente ao nível de estudos, mas não tem a obrigação neste exato momento de ser muito bom em alguma coisa. O que nos é exigível e a obrigação que temos é de facto de ter a coragem, a ambição de no futuro ambiciarmos a ser muito bons. E essa ambição acho que é exigível a quem está agora a sair da universidade, mas a quem está a lançar os primeiros negócios, a quem está a dar os primeiros passos. Essa ambição é também a nossa obrigação. O facto de sermos uma geração à rasca, bom, não passa muito pelas nossas mãos, não é? Nós, no fundo, encontramos a realidade que nos deixam e, portanto, iremos ter que enfrentar da melhor forma possível. E, portanto, quanto ao que está para trás, nós não podemos fazer grande coisa. Agora temos um papel fundamental a fazer, aqui, hoje, mas não só cá dentro, mas sim quando passarmos lá para fora e ter a capacidade de passar a mensagem que hoje sair daqui com alguma força lá para fora. E, portanto, acho que o futuro depende muito de nós, mas mais do que depender de nós, depende de cada um de nós. É uma diferença muito pequena, mas que acredito que, na substância, poderá fazer a diferença. E, portanto, resumindo, não sei como é que estou de tempo, mas fazendo aqui um apanhado muito geral do que disse, acho que o facto de podermos completar a formação com mais alguma coisa é essencialmente uma grande oportunidade, essencialmente numa altura em que se fala tanto da dificuldade de se chegar às primeiras oportunidades. Acho que temos aqui identificada uma oportunidade muito clara. Depois acho fundamental que se perceba quem somos, o que gostamos de fazer, as competências e a experiência que temos, e isso ajudar-nos a, no futuro, tomarmos a liberdade como uma vantagem, portanto, tomando escolhas certas, tomando escolhas em consciência, tomando escolhas com conhecimento de causa e, no fundo, digo-vos que têm que acreditar muito, acreditar em vocês, acreditar pouco na sorte e recusar categoricamente quando tentarem dizer que somos uma geração rasca. Somos uma geração à rasca, provavelmente sem culpa, somos uma geração do futuro com muito para fazer e que depende não de nós, mas de cada um de nós. Muito obrigado.